Já reparou como as HQs de mensagens ficam feias na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da Case in Case. Olá pessoas! O Lanterna Verde completou esse ano 80 anos, e dentre as coisas especiais que tem rolado por aí sobre o personagem, a Panini tem relançado os encadernados da fase do Geoff Johns, que é o escritor que renovou o personagem e realmente fez ele ser um dos melhores personagens da DC e um dos que mais venderam. E o início dessa fase é justamente o Lanterna Verde Renascimento. E por eu achar que é a melhor revista para você começar a ler, tanto por ser o início da fase quanto por ser uma ótima história, eu tomei a responsabilidade de fazer uma análise para vocês de Lanterna Verde Renascimento. Hoje a gente vai analisar a minha versão, que é a original, né? Que saiu em 3 números aqui no Brasil, pela Panini, que depois foi relançada em encadernado, depois encadernado de novo, e depois encadernado de capa dura. Então, a história é a mesma, só muda o formato mesmo, e isso eu realmente acho que não faz muita diferença. Então, vamos lá para análise. O roteiro é do Geoff Johns e a arte do Ethan Van Sciver. Mas qual é a sinopse da história? Lá nos anos 90, numa história chamada Crepúsculo Esmeralda, Hal Jordan, que é o principal Lanterna Verde da Terra, acabou se tornando um ser maligno e, ao longo das suas cagadas que ele fez ao longo do universo, ele morreu. Mas de lá pra cá, o universo tem sentido falta do seu principal Cavaleiro Esmeralda e da tropa dos Lanternas Verdes. Porém, Kyle Rayner, que é o grande substituto e aquele que mantém a tocha da tropa acesa, descobre segredos terríveis sobre isso e parte numa missão para trazer à luz a verdade sobre Hal Jordan e sobre o que pode ser a impureza amarela do medo. É uma premissa até que bem interessante considerando o passado do Lanterna. Se você quer saber mais sobre a queda de Hal Jordan e a origem do Kyle Rayner, clica aí no card que tem um vídeo aqui no canal analisando esse quadrinho muito bom. Se você não conhece os Lanternas Verdes, talvez esse não seja o melhor quadrinho para você conhecer eles. Porém, esse, sem dúvida, é um dos, se não o melhor quadrinho para você querer ler Lanterna Verde. O Geoff Johns ele é absolutamente sábio nas escolhas dele de roteiro, porque primeiro você vai conhecer o Kyle, depois você vai conhecer o John, o Guy, e vai conhecendo um pouquinho, e a cada capítulo, né, no original eram 6 numerozinhos, aqui tem 2 em cada um, mas a cada capítulo que acaba, ele vai dar um gancho absurdo que você vai falar, peraí! É isso aí mesmo? E aí você vai querer logo ler o próximo, e o próximo, e o próximo, e o próximo. E a história vai num crescendo tão grande e tão bem construído que você fica, meu Deus do céu, que absurdo é isso. Porque no início é justamente isso, é o Kyle descobrindo um segredo e tendo que dar um jeito nisso que ele descobriu. Mas aí depois você vai ver a repercussão com o Arqueiro Verde, com o próprio Hal Jordan, com o Guy, o John, com a Liga da Justiça e tudo mais. Você vai vendo assim, peraí, isso tá sendo esquisito. Então no início o tabuleiro tá montado, mas tá muito esparso. Você não consegue entender muito bem as conexões. Tem tipo, por que tá dando tanto foco no Arqueiro Verde? Por que tá dando foco nesse cara que tem nada a ver? Quem é esse cara aqui de preto? São coisas que você no início você fala assim, pra que isso tá aqui? Mas a história é tão bem costurada e com uma narrativa tão boa que você vai lendo assim, intrigado, e logo o quadrinho para de ter a sua curiosidade e passa a ter a sua atenção e vontade de ler. Porque, cara, acho que a melhor palavra para descrever Lanterna Verde Renascimento é empolgante. Você fica muito empolgado, sabe? Nos primeiros 3 capítulos você fica curioso. Assim você fica, peraí, mas o que isso aqui tem a ver com isso, com isso? Você vai ficando intrigado com as tramas que vão se desenrolando. E quando elas começam a se conectar e você vai entendendo o que está acontecendo e como está acontecendo, você realmente fica, cacete, é isso, mano! E aí no final, quando as revelações realmente acontecem e realmente tem o ápice e uma luta grandiosa, que você realmente entende o que são os Lanternas Verdes, como eles funcionam e por que eles são heróis tão fodas do universo DC. E, cara, o Geoff Johns, um dos maiores méritos dele é justamente nos diálogos, porque os diálogos dos personagens são extremamente naturais, sabe? As conversas do John e do Guy indo pro jogo de beisebol, os diálogos do Batman sobre o Lanterna Verde são muito bons. Você sente, na forma como o Arqueiro Verde fala do Lanterna, a amizade que eles tinham. Você percebe, assim, realmente o espírito do espectro tentando controlar o Hal Jordan e tudo mais. Você sente a ameaça no ar. No início não tá muito claro, mas você sente que tem alguma coisa que tá vindo, alguma coisa que vai acontecer. E quando ela acontece, você fala, puta que pariu. E isso é acompanhado pela arte do Ethan Van Sciver, que, vamos ser sinceros, eu adoro a arte dele. Sério, eu realmente amo a arte do Ethan Van Sciver, apesar dele não ser um cara muito legal. Quando eu li isso aqui pela primeira vez, sei lá, uns 5 anos atrás, eu achava realmente a arte dele uma das minhas favoritas dos quadrinhos. Hoje em dia eu prefiro o Greg Capullo. E eu ainda acho a arte dele muito bonita. Apesar de que tem umas horas que ele dá uns erros assim grotescos. Tipo, essa primeira capa aqui mesmo do Lanterna, a cara do Hal Jordan tá totalmente torta.
E isso pra mim é um erro grotesco. Mas, cara, ele consegue passar as emoções, o dinamismo, a força dos golpes. Só o fato dele ser tão detalhista a ponto de fazer as rugas de um jeito tão... sei lá, o traço dele é muito fininho, muito certinho. E o detalhe que ele faz de tipo, da aura do Lanterna Verde, aquela aura que fica brilhando ao redor dele, verde. E a forma como ele se mexe no espaço, né? Que tipo, um faz uma forma meio quadrada, o outro é mais redondo. Tipo, essas diferenças entre os personagens são muito bem feitas, com um detalhe assim absurdo. Sério, é um trabalho de paixão do Geoff Johns, sério. É a declaração de amor do Geoff Johns à Lanterna. E o esmero que o Ethan Van Sciver teve aqui foi realmente absurdo. E, cara, se você tem dúvida, se você quer falar, sei lá, eu não conheço a Lanterna Verde, será que ele presta pra ler? Cara, compra Renascimento, lê, e das duas uma. Ou você vai se empolgar e falar, pra mim já tá bom, já tô satisfeito, ou você vai querer saber o que vem depois de Renascimento. E é aí que você vai entender realmente por que o Lanterna Verde é tão incrível e porque eu, Regis, adoro eles e eles são meus personagens favoritos da DC. São meus heróis favoritos da vida. Sério, eu amo os Lanternas Verdes, de fato. E assim como eu comecei a minha jornada como fanático do Lanterna Verde por aqui, mais ou menos. Vê aqui o vídeo no card que eu explico como eu virei fã do Lanterna. Você vai conhecer aqui ele, você vai entender os poderes dele, você vai entender um pouquinho da mitologia. Só o suficiente para você ficar com muita vontade de conhecer e falar... onde é que eu tenho que ler mesmo para entender mais sobre eles? Você vai ficar com muita vontade de conhecer eles, porque eles são realmente personagens incríveis, com uma mitologia absurda. E principalmente, você lendo o que vem depois de Renascimento, você vai ver realmente a expansão, a criação de uma mitologia absurda desses personagens, que são realmente incríveis. Mas hoje não estamos aqui para falar do que vem depois do Renascimento, mas sim do Renascimento. E cara... não é porque é o personagem favorito, mas realmente porque a história é muito legal, é muito cativante, ela te empolga demais. Sério, a forma como eles usam os poderes são tão maneiros e tudo mais. Sinceramente, eu sei que essa análise está muito mais curta que as que eu costumo fazer aqui no canal. Ainda mais sendo de um personagem que eu amo. Mas é que a história é curta e eu não quero dar spoiler aqui do que acontece nesse quadrinho, porque qualquer coisa é spoiler. Qualquer coisa vai estragar a reviravolta e as coisas que acontecem lá pro final. Apesar de ser uma história tão curta. Então, eu só quero falar o seguinte. Como fã da Lanterna, como fã de quadrinhos, como avaliador de quadrinhos, coisas do tipo, Lanterna Verde Renascimento é uma parte, eu não gosto desse termo, mas obrigatória para qualquer um que queira realmente entender por que os super-heróis são o que são, por que eles empolgam tanto, por que eles são tão legais e principalmente, porque o Lanterna Verde é um dos maiores heróis da DC que merecem mais destaque. Então, é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha ficado interessado em conhecer os Cavaleiros de Esmeralda e conhecer e ler essa história, né? Aproveita que ela foi relançada agora pela Panini, então tá fácil de achar, tá baratinha, ela não é tão grande nem nada. Olha que ela é fininha, são só 3 números. Então, é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, vejo no próximo e... falou!